Metendo o nariz no filme alheio. Sejam muito bem-vindos, amigos do canal Faro Frame. E hoje é o seguinte, imagina um ditador cruel que mata judeus. Adivinha de quem eu tô falando, Gustavo? De quem? De Hitler. E aí você é um diretor de filme muito famoso nos Estados Unidos e resolve fazer o seu primeiro filme falado fazendo uma paródia desse ditador. Esse é o filme de hoje que a gente vai falar, que é O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, que é o primeiro filme falado de Charlie Chaplin. De 1940. 1940. E olha, é um baita de um filme muito legal e ainda engraçado, atual, né? Mas o Gustavo vai dar um recado antes da gente seguir aqui. Qual é o recado, Gustavo? Fala aí. Isso aí, você que está chegando no canal Faro Frame, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe a sua curtida, seus comentários, críticas, elas são sempre muito bem-vindas. Temos o botão Valeu para nos apoiar no projeto. E é isso, amigos. Vamos começar aqui a falar sobre O Grande Ditador. Muito bem, Gustavo. Você deve ter visto O Grande Ditador, creio eu, no YouTube em tempos recentes, né? Esse filme é marcante. Ele foi usado em abertura de novela O Dono do Mundo, onde tem o Charlie Chaplin naquela cena que ele dança com o globo, né? E tocando uma música linda de Tom Jobim, que é longa é a tarde, longa é a vida, de tristes cores. Esqueci a letra. Mas enfim. E obviamente assim, é uma paródia do Hitler, né? Embora o nome Hitler nunca seja usado, a palavra nazista nunca seja usada, né? Não usa, né? Não. Mas o obviamente... personagem é o Hinkel. Né? E o Mussolini também tem a sua versão parodiada. Mas é óbvio que é claramente uma paródia do Hitler. E assim, o Charlie Chaplin não abandona o seu personagem vagabundo, o Tramp, né? Porque ele faz dois personagens, o ditador, vamos chamar de ditador, e o barbeiro judeu. Mas ele é o barbeiro, né? Ele não é o vagabundo em si. Uma caracterização bem similar. Mas ele usa... os trejeitos. O personagem é o mesmo, mudou o nome, ele é o barbeiro judeu, né? Mas é ele é o vagabundo, né? E obviamente esse vagabundo judeu, ele vai ser vítima do ditador que está caçando judeus. Isso eles falam no filme abertamente, eles caçam judeus, né? Gustavo, você quer fazer o seu comentário rapidamente sobre o filme? Eu acho que é uma experiência marcante de você, primeira vez que você observa, se você já leu coisas a respeito, viu reportagens, viu histórias a respeito do nazismo, você vai observar que é claramente uma paródia e existe um discurso muito intenso lá pro final, depois a gente discute um pouco mais, mas é uma coragem monumental de Chaplin produzir e lançar esse filme nessa época. Depois eu vou dar um pouco de contexto aqui de quando ele foi feito, né? Mas é muito marcante. Então, esse filme, pessoal, que é muito legal, apesar de ser em preto e branco, de 1940, é muito legal, é muito engraçado. Eu senti que eu estava vendo o Mel Brooks. Obviamente o Mel Brooks vem depois do Chaplin, mas tem aquele quê, né? O Mel Brooks também fez filmes satirizando os nazistas e coisa e tal. O filme nasce, Gustavo, o Chaplin, eu não sei se ele era casado ou estava para casar, ou era juntado com a atriz chamada Paulette Goddard, que era uma mulher britânica muito bonita e muito mais jovem que ele. E essa atriz, ela queria dar passos maiores na sua vida, né? Ela chegou a ser considerada para o papel da Scarlett no Vento Levou, acabou não pegando. E acho que o Charlie Chaplin ficou meio com aquele ciúme do marido que não quer deixar a mulher trabalhar, mas não podia deixar, né? Porque afinal ela queria isso. Então ele meio que faz esse filme, escreve um filme e dá um papel pra ela. Ela faz o par romântico do barbeiro judeu, né? É ela, a Paulette Goddard, né? Essa história, ela também é um desses filmes que ele começa... A ideia principal vem lá de trás e depois de alguns anos ele engata e escreve de uma vez, que o filho dele no livro diz que ele escreveu em 3 meses, mas ele começa a pensar nessa história muito antes. A verdade é que ele queria fazer uma sátira do Napoleão. Tanto que o Mussolini é Napolini no filme, né? Você tem aí? É isso, eu não tenho. Deixa eu dar uma olhada. Mas pode seguir. Ele era fascinado... Napolini, isso mesmo. Benzina Napolini. Benzina, né? Benzina Napolini. Ele queria fazer uma sátira exatamente como foi do Hitler, só que do Napoleão. Inclusive, ele considerou isso mesmo depois do filme pronto, anos depois, com a Greta Garbo. Acabou não saindo do papel. Então, ele conversava nas suas férias em Pebble Beach, na Califórnia, com um cara chamado Berkovitch. É isso mesmo, Berkovitch.
E o Berkovich meio que o incentivava a fazer uma paródia do Hitler, por causa da semelhança dele com o Hitler. Bigodinho e coisa e tal, né? Semelhança física, que eu digo. Ele falou, ó, tem um cara, um ditador na Europa, nessa época o Hitler estava em ascensão, né? Ainda não é o Hitler que a gente conhece hoje, que dominou tudo, né? E ele falou assim, cara, esse é a cara dele, ele tem esse bigodinho, vamos fazer uma sátira. Bobagem, não sei. E esse cara dava muita ideia, tanta ideia que o processou, dizendo que Chaplin teria copiado as ideias e não dado o devido crédito. E o Chaplin, apesar de não ter perdido o processo, fez o acordo. Então deu dinheiro. Então talvez ele tivesse, não sei, né? O filho disse que não. O filho que seria... As pessoas ao redor do Chaplin dizem que ele jamais perderia esse processo. Ele resolveu fazer esse filme porque... Bom, o Hitler estava ganhando nome. Ele viu uma propaganda nazista, uma espécie de documentário, numa exibição para algumas pessoas pró-nazista, que deixou todo o cinema, toda a exibição horrorizada. Ele morria de rir, porque ele achava que o Hitler era um cara ridículo e, portanto, deveria ser ridicularizado. E várias coisas talvez o tivessem incentivado. Dizem, por exemplo, que ele viu um panfleto onde, também pró-nazista, alguém trouxe da Europa, dizendo que ele, o personagem do Chaplin, o Carlito, seria ridicularizado como palhaço judeu, coisa que ele não é judeu, né? Embora ele faça um papel, e ele tem descendente de polonês, ele não é judeu, né? E o estúdio também não gostou muito da ideia. Quando ele começou a escrever e quis produzir, o estúdio achou, assim, esse filme não vai ser lançado na Europa, porque vai ser boicotado, já que a Europa está dominada pelo nazismo ou com países com medo de serem dominados pelo nazismo. E de fato aconteceu. O filme foi lançado nos Estados Unidos, na Europa vários cinemas não tiveram o filme, mas ele foi lançado. Ele era para ser muito mais escrachado do que foi, acredite se quiser. O Hinkle, por exemplo, teria uma cena que ele queria ser saudado, aquela saudação, não vou nem fazer aqui, aquela saudação nazista, que ele queria ser por todos, inclusive o cachorrinho que levantaria a pata, né? O próprio cara que faria o Mussolini, que também é um personagem chave, talvez, na minha opinião, não sei você, os melhores momentos do filme vêm da interação. Primeiro é a paródia do Hitler. O jeito que ele fala, né? Ele fala um monte de coisa que não faz sentido nenhum, parece alemão, tipo... E tem nomes que são piadas. Por exemplo, o Goebbels, a versão Goebbels é garbage, que é lixo. Então, garbage, mas não é garbage, é garbage da cama. Aí tem uma hora que ele fala umas coisas dentro da casa da banana. A carne da banana? Dá um efeito da língua germânica. É engraçado. Falando aqui não tem a menor graça. Né? Mas no contexto do filme é ótimo. No contexto do filme é ótimo. O próprio... Qual é o nome que você falou aí do Mussolini? É Benzini o quê? Napolini? É Benzino Napalone. Napalone. Benzino vem de gasolina, né? Que em várias línguas, benzina em alemão, né, também... É gasolina. Então tem várias piadas assim, né? Muito sagaz, né? Ele piadas, é muito sagaz. É considerada a propaganda antinazista mais famosa de todos os tempos, né? Porque tem esse contexto histórico que você estava mencionando, tem todas as tensões. O Chaplin e o Hitler tinham essa semelhança física. E foi interessante que o Chaplin teve essa coragem de lançar esse filme nessa época, porque poderia arriscar a carreira dele, né? De lançar isso, de ser boicotado em vários lugares. Foi uma produção meio que secreta, foi sendo produzida aos poucos para conseguir lançar. Já pensou se eles perdem a guerra? Ele ia se né? Ser enforcado em praça pública. Seria enforcado pela loucura. Mas é curioso que o Chaplin também, depois que passou os momentos da guerra, porque esse filme foi feito no período que a guerra estava sendo começando, né? 39 para 40. 39. E muita coisa não se sabia dos judeus, do tratamento que se davam aos judeus. Tanto que ele tem um certo remorso, é falado em entrevistas depois, né? Que ele diz, olha, se eu soubesse a forma tão brutal que os judeus eram tratados, não ia fazer essas piadas dentro do filme. Eu ouvi dizer que ele não faria nem o filme. Tem isso também, mas ele sente um remorso porque ele tratou alguns temas que ele achou que não que foi um insulto, mas foi um pouco... fazer piada com o sofrimento dos sofrimento que era muito pesado, né? Então, e ali é bem pesado. Né? Mas no final das contas, por mim, não vejo que foi algo desrespeitoso aos judeus, do jeito que ele tratou. Ele tratava, obviamente, trazendo muito mais uma piada pro lado, fazendo piadas com Hitler, com o nazismo, com quem seguia e coisas do tipo, né?
por todo aquele jeito que era quase um infantil, né? De querer dominar o mundo, daquela questão dessa cena de ele achar que tá com o globo jogando pra lá e pra cá, jogava, fazia do jeito que queria. Né? Aí tem uma hora que o globo, ele tá com o globo na mão, o globo explode na cara dele, né? Então, é uma metáfora de dizer, olha, o que você tá fazendo aí vai virar tudo contra você. Aquela cena é muito boa, né? E uma outra coisa marcante do filme é o discurso final, né? O discurso final, ele é o clímax do filme, ele é o barbeiro judeu se passando pelo ditador, ele entrega a mensagem que condena a ditadura, a guerra, a desumanização, ele prega a liberdade, a democracia, o discurso é emotivo. O que você achou qual é a sua interpretação do discurso final? Qual a mensagem que ele quis passar? Então, acho que a mensagem principal é que tem que se tomar cuidado, né? Tem que ter a ação da coisa, né? De você não deixar esses sistemas tomarem conta e você defender a liberdade, defender a democracia, defender a humanidade, né? Você não achou que, assim, tipo, a mensagem que eu entendi assim, fiz esse filme comédia, mas o assunto é sério, tá? Porque não, o discurso totalmente destoa do... Com certeza, acho que o filme quer mostrar, olha, a mensagem que eu estou mostrando aqui não é uma piada, isso aqui é uma realidade de uma coisa brutal que acontece na Europa. E que se nós não tomarmos atenção, isso daí pode acabar com a humanidade. Acho que essa é a grande mensagem. Ele quis falar assim, eu tô brincando, mas agora vamos falar sério. Isso daqui é uma sátira, mas vocês têm que prestar atenção porque esse negócio aqui é perigoso, né? Eu entendi isso aí. Sim. E aí uma coisa interessante que foi uma polêmica que se lançou Charles Chaplin é comunista? Que o Grande Ditador foi lançado em 40, rapidamente se tornou um sucesso, né, e tudo mais, que era uma proposta de luta contra o nazismo e o fascismo, e a ousadia do Chaplin em fazer essa sátira contra o Mussolini e o Hitler, né? E o Chaplin, ele estava sob suspeita porque na década de 40 e 50 existiu uma caça às bruxas nos Estados Unidos, que era a Era do Medo Vermelho, né? Principalmente pós-guerra. Que era qual é o nome do cara? Carter? É o MacArthur. Que era um senador... É McCarthy? É McCarthy, que tinha o macartismo, né? Macartismo, exatamente. E o macartismo, qualquer figura mais proeminente que falasse, artistas principalmente, mais progressista, era perseguido. Ele foi perseguido. Né? E principalmente uma pessoa que liderou, que revolucionou o FBI, que era o J. Edgar Hoover, que nós inclusive fizemos um filme aqui, o J. Edgar, com o Leonardo DiCaprio, né, como principal. Cara do Moliterno. Então ele via o Chaplin, tinha uma vigilância no Chaplin e achava que as opiniões políticas e posições do Chaplin eram muito pró-comunismo, que era muito progressista e tudo mais. E essas suspeitas se intensificaram depois do Grande Ditador. E aí o Hoover começou a investigar ele com uma maneira muito mais brutal. E como nós falamos no filme do Hoover, do J. Edgar Hoover, ele tinha um conceito de trabalho que é assim, ele achava podre das pessoas, guardava e depois chantageava o cara, né? Então tinha muito dessa de chantagear, ele sabia coisas de todos os presidentes. O filme ele fala isso, né? E ele foi chantageado pela máfia, diziam, né? Então tem essas coisas. Então uma coisa que acabou acontecendo com o Chaplin, a consequência ele foi exilado, teve proibições. E uma coisa curiosa é que quando o Chaplin estava lançando o filme dele de 52, que era Luzes da Ribalta, ele foi para a Inglaterra para fazer uma premiere, um lançamento. E o Chaplin era britânico, né? Mas vivia nos Estados Unidos, produzia nos Estados Unidos. Hoover foi lá e no dia seguinte que ele foi para a Europa, ele foi lá e cortou o visto do Chaplin. Falou, agora você não pode voltar mais para cá. Então, tanto que o Chaplin foi praticamente expulso dos Estados Unidos em 52. Ele foi voltar só na década de 70 porque ele recebeu um Oscar honorário pela obra, pelo conjunto da obra. E dizem que foi um momento assim, de catarse, que ele ficou recebendo palmas por mais de 10 minutos, todo o público foi ao delírio, né? O Chaplin vai às lágrimas, fica todo emocionado. Porque ele volta para os Estados Unidos e é homenageado, né? Se não me engano, essa cena é retratada na biografia dele. Tem aliás, não é hora de recomendar o filme, mas tem uma biografia do Chaplin que é feita pelo Robert Downey Jr., que faz o Homem de Ferro. Se não me engano, essa cena é retratada da homenagem do Oscar. É o Oscar, como é que ele chama isso? Honorário? É honorário. Oscar honorário. E aí uma coisa que eu quero comentar aqui nessa veia do Chaplin, quem foi Charles Chaplin? Né? Ele é um artista muito talentoso, todo mundo conhece hoje, principalmente pela figura lá do vagabundo, né? Que é aquele cara com fraque desgarçado, sapato desgastado, a cartolinha e a bengala. Mas ele é um cara assim que ele era muito talentoso. Ele escrevia, dirigia, produzia, compunha os próprios filmes, foi um artista completo. Ele era muito talentoso. Ele foi
assim, uma estrela do cinema mudo, tanto que ele se resistiu muito ainda no cinema mudo, porque ele achava que deveria se valorizar muito mais a imagem do que o som, do que se apresentava. E ele trabalhou muito no cinema mudo e tudo mais, e ele influenciou gerações e gerações, né? Tanto que existem alguns nomes que eu vou citar aqui que eram contemporâneos dele, que é o Howard Lloyd e o Buster Keaton. Buster Keaton, que foram dois caras contemporâneos. E depois ele influenciou Federico Fellini, Os Três Patetas, Peter Sellers. Grande Peter Sellers. O Rowan Atkinson, que é o Mr. Bean. Rowan Atkinson. Aí tem o Johnny Depp. Influenciou Michael Jackson. O Sacha... Michael Jackson também? O Sacha Baron Cohen, que fez um outro filme de ditador. Borat. Fez o ditador também, a sátira do ditador. Ele influenciou o Roberto Gomes Bolanhos, que é o Chaves e o Chapolin. E o Renato Aragão do Brasil, que fez o Didi, é muito influenciado por Charlie Chaplin, né? Percebe nos trejeitos. E o Charlie Chaplin, obviamente, teve um engajamento político muito forte. Além de ser um artista, ele tinha suas posições, criticava regimes que ele achava que estavam incorretos, fascismo, nazismo, tinha compromisso com questões humanitárias e coisas assim, né? E ele teve uma vida pessoal muito controversa. Ele foi casado 4 vezes, teve 11 filhos e ele tinha atração por mulheres jovens, né? Ele gostava de descobrir artistas jovens e acompanhava a carreira e orientava um pouco mais de perto, assim, né? Sei, entendi. Enfim, mas as grandes obras do Chaplin foi O Garoto de 21, Em Busca do Ouro de 25, Luzes da Cidade de 31, Tempos Modernos de 36, que foi a última aparição do vagabundo, do personagem do Chaplin famosíssimo. O Grande Ditador de 40, Luzes da Ribalta de 52 e Um Rei em Nova York de 57. E eu queria fazer um adendo a respeito de Chaplin. Eu conheci uma pessoa e nós fizemos uma entrevista aqui no canal, que é o Ângelo Lima de Goiânia. Ele é um grande cineasta, produtor de curtas e um documentarista muito famoso no Brasil. E ele fez o personagem do Charlie Chaplin no Brasil por 27 anos ininterruptos. Aonde ele fez? Ele fazia na rua, fazia em circos, apresentava em vários lugares, em produções e tudo mais. E depois ele usou a marionete. Também fazia um tipo de uma marionete de Chaplin, né? Então ele é um artista brasileiro que usou a influência do Chaplin muito tempo aqui no Brasil. Legal. Temos no canal, entrevista com Ângelo Lima. Procurem aí, vai nas playlists, coloca Faro Frame. Isso, procura lá, Ângelo Lima de Goiânia. É isso, Pedro. E aí? Estamos chegando ao fim. Isso. Você que assistiu Tempos Modernos, o que você indicaria? Gustavo, eu vou indicar 2 filmes. Um é Luar sobre Paradouro, ou Parador, com a Sônia Braga e o Richard Dreyfuss e Raul Julia. Acho que é de 88, se não me falha a memória, porque qual é a relevância desse filme nesse contexto aqui? Também é uma história de um cara, no caso do filme do Parador, que ele é o sósia perfeito de um ditador de uma república latino-americana. Esse ditador morre, aí para não ter um vácuo de poder, coloca esse sósia perfeito, que por acaso é um ator, que é o Richard Dreyfuss, é uma comédia sensacional dos anos 80. Porque no filme do ditador, o barbeiro judeu é idêntico troca de papel com o Henkel, que é o ditador. E tem um filme também, assim, fazendo sátira aos nazistas, ou ao regime nazista, enfim, que é o... Eu esqueci, Gustavo, você me permita colar aqui, do Mel Brooks. Então eu vou falar que eu esqueci o meu aqui? Fala o seu, vai. Lembrei. É porque eu pensei num e é outro. Na verdade, não é. É o Springtime for Hitler, que já foi lançado como Os Produtores, né? É que eu tava com outro do Mel Brooks que ele faz. É o To Be or Not To Be, que também é um filme que não é uma sátira nazista, mas enfim, também fica aí To Be or Not To Be do Mel Brooks, ser ou não ser, né? E Os Produtores. Aí tem várias versões dos Produtores. Eu lembro uma com Gene Wilder, que acho que é a primeira. Você sabe a história dos produtores? É que eles querem fazer uma peça tão ruim para não pagar imposto. Assim. Só que a peça dá super certo. E o Hitler é um musical com Hitler. Essa é a peça tão ruim que eles querem fazer. É famoso isso. Tem uma versão mais nova, que deve ser mais atual para as mentes modernas aqui, mas a versão antiga é muito legal também, com Gene Wilder, enfim. É uma peça de teatro da Broadway. Muito legal, do Mel Brooks. E você, qual que você vai querer? Eu indico outra obra do Chaplin, que é o Tempos Modernos, de 1936. É uma obra que faz uma sátira à Revolução Industrial. É muito interessante também. É um filme mudo, mas tem uma parte musical que começa a inserir som.
E, inclusive, a primeira vez que ele entra com som no filme é uma língua que não existe. Que ele faz como se fosse uma performance musical no final do filme. É engraçadíssimo, tempos modernos, apesar da crítica. Ele consegue... O legal do Chaplin é que ele consegue fazer uma coisa que é séria, ao mesmo tempo com uma comédia que você dá risada de rolar, né? É engraçado. É engraçadíssimo. Você pode pensar assim, mas não vou rir de uma comédia, de uma piada de quase 100 anos atrás. Não, você vai rir, cara. Com certeza você vai rir. Ele é engraçado. Ele é muito consegue, engraçado. O momento da piada é ótimo. Engraçado. Né? Então é isso, amigos. Estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio aqui com o Grande Ditador. Espero que vocês tenham gostado, que curtam, deixem seus comentários, de suas críticas, que também vão ser aceitas e processadas aqui pela nossa produção do Faro Frame. Processada no sentido de engrandecer o canal. Né? Vai digerir a crítica que vocês mandam. É isso, amigos. Espero que, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você tocar o seu coração, clica ali no botão Valeu e deixa uma contribuição para o nosso canal. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Action!